Bom, agora, Estados Unidos, 2 em cada 5 eleitores americanos se preocupam com intimidações em urnas durante as eleições de meio de mandato. O nosso correspondente Tiago Américo traz as últimas informações, eleições nesse meio de mandato e o que se espera, o que se fala sobre fraude. Tiago. Eleições aí no Brasil, Tiago. Bom dia mais uma vez para você e para toda a audiência da Jovem Pan News. Eleições também aqui nos Estados Unidos previstas para ocorrerem no próximo dia 8 de novembro, ou seja, há exatos 12 dias, e uma expectativa muito grande pela imprensa norte-americana, entre os americanos, porque isso vai mudar a configuração política atual do Congresso americano, do Senado dos Estados Unidos, pode limitar o poder do atual presidente Joe Biden, ele que é um presidente que representa os democratas. E foi feita uma pesquisa agora, menos de 2 semanas das eleições norte-americanas, que apontam isso, esse medo do eleitorado americano no momento de fazer o voto, de sofrer algum tipo de ameaça ou violência. Isso representa 2 em cada 5 eleitores americanos, essa preocupação, esse medo. 43% do eleitorado aqui dos Estados Unidos enfrenta esse temor na hora de votar, e a pesquisa traz alguns outros dados interessantes, como, por exemplo, 51% dos eleitores democratas temem que podem sofrer algum tipo de represália na hora de fazer esse voto, contra 38% dos eleitores republicanos. Vale lembrar que, para quem mora no Brasil, os republicanos gostam e apoiam o governo do ex-presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Com relação às fraudes, ou à suposta fraude que teria ocorrido na última eleição, em que deu a vitória para o presidente Joe Biden, também foi feita uma pesquisa e os números mostram, por exemplo, que 1 em cada 5 eleitores republicanos acredita que houve fraude, que o presidente Joe Biden não se sagrou o vencedor das eleições, e esse número é bem diferente dos eleitores democratas, por exemplo, que 1 em cada 10 eleitores democratas não acreditam que isso tenha ocorrido, que as eleições, segundo essa pesquisa, ocorreu de maneira fraudulenta, ou seja, 1 em cada 10, ou seja, a maioria entre os democratas acredita que a eleição aconteceu de maneira limpa aqui nos Estados Unidos. Com relação a esse medo dos eleitores de fazer esse voto, aqui nos Estados Unidos acontece uma antecipação das eleições que vão ocorrer de maneira geral para os eleitores americanos no dia 8 de novembro. São as eleições antecipadas. Cerca de 10 milhões de americanos já puderam fazer essa votação de maneira antecipada. E teve um caso no Arizona que está sendo acompanhado pela Polícia Federal, de que um grupo ligado ao grupo extremista do lado de direita aqui nos Estados Unidos, que representaria o ex-presidente Donald Trump, teria feito um cerco, na verdade, contra alguns eleitores durante o momento de votação, e esse caso está sendo investigado pela Polícia Federal aqui dos Estados Unidos. O momento é bastante complicado para o presidente Joe Biden, que enfrenta uma inflação muito acima dos padrões norte-americanos, e existe pesquisas aqui nos Estados Unidos que apontam que o Congresso dos Estados Unidos vem dando vantagem para os republicanos, ou seja, do partido do presidente Trump, e até o Senado, que existia um certo positivismo por parte dos democratas, partido de Joe Biden, que poderiam ser a maioria, mas não. As pesquisas apontam que os republicanos também vêm crescendo aqui nos Estados Unidos. Tiago, eu volto com você.